Então vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa gravação, é o último bloco do segundo dia de aula de Introdução ao Novo Testamento 2. Eu fiz questão de fazer essa citação para vocês e deixar isso, irmãos. Você vê, irmãos, tem certas coisas que a gente vai aprendendo na vida, a gente aprende com alguns pastores, a gente aprende nos nossos estudos, mas fazem toda a diferença na nossa vida. Porque em muitos momentos da nossa vida tem hora que é difícil viver o cristianismo, principalmente o ministério. Mas quando a gente para e pensa no que os nossos irmãos do passado passaram, como Paulo aqui, por exemplo, uma igreja como essa, escrever uma carta dessa aos romanos é algo admirável, inspirador, é algo que nos impulsiona. Então, que Deus possa fazer isso conosco, tá bom? Continuando aqui os slides, meus irmãos, vamos lá. Deixa eu só compartilhar para vocês. Então, local e composição. Cidade de Corinto. Agora, olha, a antiga cidade de Corinto. Olha só que interessante, irmãos. A cidade de Corinto, ela era uma cidade muito importante, irmãos. Ela tinha, olha, o teatro, ela tinha várias coisas, templo de Apolo, templo de Otávia, várias coisas importantes que representam esse domínio romano e a cultura também grega. É muito interessante isso, viu? Ó, a data da carta. Leia para nós, Maísa, por gentileza. Data 56 e 57, ou até 58 depois de Cristo. Na sua estada de 3 meses em Corinto, na sua terceira viagem missionária, onde Paulo estava levantando a coleta para os crentes pobres de Jerusalém. Opa, dá uma pausa aqui, minha irmã. Olha só, na sua terceira viagem missionária. Então, quando ele para esses 3 meses, possivelmente nessas datas, é que ele escreve. Continua, por favor. Ficou hospedado na casa de Gaio. 16, 22. Carta escrita pelas mãos de Tércio, um amanuense, que aproveitou a oportunidade para mandar ele próprio suas saudações aos crentes romanos. Ou seja, Paulo aqui tinha um amanuense, tinha alguém, um secretário que estava escrevendo, ou, se você preferir, um escriba. Mas não era um escriba porque ele não estava fazendo uma cópia, ele está registrando uma citação. Então é o amanuense, né? Aquele que escreve à mão. E olha aqui outra coisa, Paulo também fica hospedado na casa de Gaio. E nos percebam que a cristandade, os nossos irmãos do passado, Paulo era um grande apóstolo. Não havia hospedaria em Roma? Não havia lugares para receber os viajantes? Por que Paulo não ficou no hotel 5 estrelas, mas fica na casa de um irmão? Está entendendo, irmãos? A história, como ela vai sendo montada, né, nas páginas da Bíblia, a gente não precisa de muita coisa, né? A gente vê esses detalhes, isso daqui são lições importantes. Ao mesmo tempo, a gente vai se lembrar também do quê? Lembra que nós tínhamos mencionado nas aulas anteriores sobre o Didaquê, irmãos? Lembra do Didaquê? Sim, o senhor falou sobre então, ele. Só que Paulo era uma pessoa influente, era importante, mas o Didaquê já deixava... Vai ficando mais claro como o Didaquê era importante? Para balizar, para ensinar, para pontuar os impostores. Paulo ficava hospedado na casa. Um impostor, ele não quer ficar na casa, a não ser se for a casa. Se for um casebre, não, tem que ser a casa. Irmãos, nada contra um pastor ser contratado, ou melhor, ser contratado um hotel para ele ficar. Nada contra você dar uma privacidade. Mas, irmãos, percebe como nós nos tornamos profissionais, né? E é claro, você não tem contato muito com a pessoa. Perceba que aqui também há uma relação de proximidade. Você convida, não um profissional da fé, você convida um amigo. Você convida um irmão, que você tem relação. Traz para a mesa para ter comunhão, né, pastor? Você traz para a mesa porque você já vive na mesa. Uhum.
Hoje, como as coisas mudaram, e como nós precisamos resgatar esses princípios, irmãos. Deixa eu dar um conselho prático aqui para vocês, irmãos. Sempre chamem pessoas para participar da vida de vocês, pessoas que vocês conhecem junto. Que vocês comem 1 quilinho de sal. Porque quando soubermos de algumas falhas, vai ser mais fácil para a gente poder ajudar a eles e até mesmo a nós. Agora, quando é só uma questão profissional, já fica mais difícil. Nós não somos profissionais da fé, tá bom? Então, continuando aqui, irmãos, vamos lá. Aqui, então, aqui é a terceira viagem missionária de Paulo. Né? Percebam que foi na terceira, não foi na primeira nem na segunda que ele escreve. Propósito da carta, pode ler, Maísa? Romanos 1:8. Desejo de Paulo. Tinha consciência de que seu trabalho no Oriente havia chegado ao fim. Agora era a hora do Ocidente, onde Paulo intencionara pregar em Roma e depois na Espanha. Atos 15:24. Romanos 15:14-17. Escreveu para preparar o caminho para sua visita. Resolver conflito entre gentios cristãos e judeus cristãos judaizantes. Capítulo 14. Polêmica sobre ingestão de carnes sacrificadas a ídolos. Então, você vê que algumas coisas, eles tinham alguns problemas. Paulo quer ir também ser esclarecedor desses problemas. Questão da carne, questão dos judaizantes, dos cristãos gentios. Ou seja, ele queria apaziguar, assim como os apóstolos resolveram os conflitos em Jerusalém, ele queria ser útil. Doutrinas que estão colocadas nessa carta. A revelação natural, a universalidade do pecado, a justificação, a propiciação, a fé, o pecado original, a união com Cristo, a eleição e a rejeição de Israel, os dons espirituais, o respeito às autoridades. Então, vocês percebam que a carta de Paulo, quando a gente olha assim, ela trabalha em temas mais de salvação, de uma forma geral, mas também, ao mesmo tempo, de temas doutrinários, temas maravilhosos. A carta de Romanos, irmãos, ela, quando compreendida, deixa eu fazer um outro apontamento aqui para vocês. Quando nós compreendemos a carta de Romanos, nós compreendemos praticamente todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Pastor, é assim mesmo? É assim. Se um obreiro ele tem um conhecimento profundo de Romanos, ele tem uma noção do Evangelho e ele tem uma noção das doutrinas principais do Novo Testamento. Pastor, tudo isso? Tudo isso. Por isso que é uma carta, ao mesmo tempo que parece que ela tem esses tópicos e ela é simples, mas ao ler as discussões paulinas em Romanos, são muito profundas, os debates, as ideias. Em outras palavras, a maneira que o Espírito Santo guia Paulo para conduzir essa carta é de uma envergadura tão grande que eu poderia dizer que comida, é manjar, é um banquetão, não é leitinho. Paulo, quando ele fala aos coríntios, ele tem que tratar do leite, da fralda, do xixi, do azedume. Mas Paulo, quando ele trata aos romanos, ele trata de um banquete. E ele entra em áreas mais delicadas. Mas é coisa de adulto, não é coisa de criança. Tem uma polêmica, tem algumas coisas, mas ele resolve com facilidade. Tem a questão dos judeus convertidos? Tem a questão dos judaizantes? Tem a questão dos gentios? Tem. Mas ele explica e eles entendem. Paulo escreve uma carta, não escreve 5. Até questões da vida civil, de respeito às hierarquias, eles não tiveram problema. Então, a carta aos Romanos, ela é por isso que ela é chamada o quinto evangelho. Entre os estudiosos, é uma das cartas mais profundas de teologia. Por isso que eu falo que quem conhece Romanos, ele raramente vai se enveredar para uma heresia. Raramente. Eu estava numa reunião teológica, que era um concílio ordenatório, um exame teológico, e estava eu e mais 2 pastores. Eu era o relator dessa comissão teológica.
Então eu chamei o pastor Zé Ribeiro, para o nosso professor de seminário, para fazer parte da mesa comigo. E eu perguntei para ele, falei, pastor, o senhor tem um questionamento para a gente seguir como pauta? Ele é o meu professor, né? Eu era o relator, o responsável pelo exame teológico. E ele falou assim, não, eu preparo para você, eu tenho sim. E aí ele preparou um questionamento, irmãos. A síntese de todo questionamento para a gente fazer o exame teológico. O que é o exame teológico no meio batista? É quando a gente pega um candidato ao pastorado e vai avaliar teologicamente diante de uma banca se ele tem competência. Concílio, E assim, é um concílio. E o que acontece, irmãos? O resumo dessas questões que o pastor Ribeiro tinha apresentado era a carta de Romanos. E dos 13 candidatos, 4 passaram com louvor. Uns outros 5 deixaram a desejar, passaram mais com dificuldade, e outros foram rejeitados. E quando a gente estava querendo rejeitar alguns candidatos, eu tive um grande problema e um grande aborrecimento. Por exemplo, irmãos, uma das perguntas que nós fizemos a um candidato, pastor Ribeiro, e nós perguntamos o que é justificação? E o candidato, ele disse, quando a gente justifica algo. Aí a gente tentou perguntar por outros prisma. Irmãos, mas me deu um desgaste essa situação, porque outros candidatos foi passado meio que na canetada, e eu coloquei nas cartas assim, olha, você tem que ir para o seminário. Olha, foi uma noite muito difícil para mim. Foi um dia muito difícil, uma noite muito difícil. E assim, isso me trouxe até um pouco de revolta, né? Me entendo, irmãos, a igreja ela é muito séria. A igreja não é minha, não é nossa. A igreja é de Cristo. E nós não podemos questionar que uma pessoa tem um dom, sim. Mas se ela tem o dom pastoral, ela vai conhecer a Bíblia. E principalmente o Novo Testamento, e principalmente as doutrinas centrais. O que me escandaliza nesse ponto é pessoas que têm até um certo dom, são piedosos, são crentes, mas não têm conhecimento bíblico. Então seja um pregador leigo, seja um pregador, um evangelista, não queira ser um pastor. Ser um pastor é muito sério, irmãos. E ali foi um dia muito difícil para nós. Alguns colegas nós colocamos critérios, eu coloquei nas cartas, estou passando porque a igreja já solicitou a ordenação do candidato, mas eu só recomendo a ordenação caso ele volte para o seminário. Coisas básicas. Irmãos, talvez vocês me perguntem, mas pastor, o pastor ele precisa do seminário? Não, irmãos. O seminário não leva ninguém ao pastorado, mas o seminário ajuda o pastor. Ajuda o vocacionado. Quem separa a pessoa para o ministério é Deus. Mas se a pessoa é separada, ela vai ser dedicada na palavra e na boa doutrina. E numa vida de piedade. Então, eu estou fazendo esse desabafo aqui, porque no dia, depois eu conversando com o Ribeiro, expressando para ele ali minha tristeza, depois cheguei até no presidente da convenção, presidente da Ordem dos Pastores, e ali rasguei o verbo. Falei, isso não pode acontecer. Não pode. Da outra coisa, como critérios dessa sindicância, os pastores ali, eles precisavam ter uma base teológica, ou ter seminário batista, ou de uma outra casa, e ler uns 5 livros. Irmãos, só esses 3 irmãos que leram, nem os livros leram. Assim, desculpem, eu sou muito chato. Eu sou chato com vocês, irmãos. Chato com vocês. Tô aqui, até uma hora dessa, dando aula, passei o dia inteiro, passo a semana toda me preparando para dar uma aula. Sabe, eu sei que não vai agregar santidade essa aula, mas vai agregar esclarecimento para que vocês se tornem mais santos. Para que vocês se tornem mais dedicados. Então, em coisas como essa que a gente tem que orar para que Deus levante. E por que eu estou falando tudo isso? A carta aos Romanos ela é poderosa de doutrina. E o pastor Ribeiro, todos os irmãos que ali estavam tivessem lido com piedade Romanos, teriam tirado 10 nas provas. Pra vocês terem uma ideia, não foi tão difícil. Obreiros da minha igreja passavam naquela prova.
Agora, um obreiro pode, porque passou na prova, vai ser pastor? Não. Aí tem outras coisas que ele precisa. Mas isso é fundamental. O pastor, ele vai ensinar a palavra. Ele não vai ensinar coisas fora da palavra. É a palavra. Então, fica aqui um desabafo, tá bom? E para a gente concluir, desculpem, já estou tomando muito tempo dos irmãos. Olha lá. Vamos lá. Como eu disse, irmãos, e até para eu não ser injusto, o seminário não forma pastores. Quem dá o dom de pastores é Deus. Mas uma pessoa que recebe o dom pastoral, ele vai ser apaixonado pela palavra, e vai ser consagrado, e vai ser dedicado. E, pastor, então todo pastor tem que passar pelo seminário? Claro que não, irmãos. Tem muita gente que vai ser separado do pastorado, não tem nem tempo de estar lá no sertão, estar lá no meio do mato, vai estar aprendendo com a Bíblia, está aprendendo direto com Deus, com o Espírito Santo, com alguns líderes. Então eu não subestimo e endosso esses pastores. Tem pessoas que são autodidatas. Então, para mim, a pessoa ela tem que crescer em caráter, em santidade, espiritualidade e em Bíblia. E dar fruto. E o seminário só vai agregar, tá bom? Então fica aqui um desabafo para que vocês aprendam a amar a palavra e terem critérios para quem vocês ouvem, tá bom? Quando o senhor fala da importância de Romanos, a gente tem na própria história, né? Lutero, o próprio Agostinho de Hipona, né? Que se converte depois de ler Romanos 13:13. Exatamente. A grandeza, a importância desse livro maravilhoso. Exatamente. E aqui é um breve esboço sobre as doutrinas, partindo do pressuposto mais ou menos como aqui. Justificação pela fé revela o Evangelho, a necessidade da universidade da justificação pela fé. Como somos justificados, a justificação pela fé não é doutrina nova, as bênçãos que surgem da justificação, a justificação pela fé e a questão do pecado, os esforços e gemidos do justificado, a liberdade e os privilégios do justificado, a justificação e o judeu incrédulo. Aqui é doutrina e aqui é a prática. Os deveres do justificado, do 12 ao 16, onde ele fala da liderança. E a mensagem, a justificação pela fé, seu método e resultado. E aqui são as obras que o nosso querido pastor Jair, professor Jair, fez. Tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum acréscimo? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Falem agora ou cale-se para sempre. Tranquilo. Vamos assistir Covardes agora. Covardes. Muito bom. Clássico, né? Joia, meus irmãos. Glória a Deus. Então tá bom, meus irmãos. Então, né, que Deus abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Melhoras, viu, minha irmã Cleusa? Pastor Johnny. Irmãos, boa semana para vocês e querendo Deus, nos vemos quinta-feira. Tá bom? Amém. Tá bom, amém. Deus Shalom. abençoe, então. Shalom. Shalom. Amém. Shalom. Paz e a graça a todos os irmãos. Saúde para todos. Obrigada. Deus abençoe. Deus Deus abençoe, irmãos.